como os traumas se instalaram na sua vida, aonde tudo começou. Será que eu tenho trauma? Será que eu tô ficando doida? Será que eu tô exagerando? Fica aqui nesse vídeo que você vai entender tudo. Para você que é novo aqui, já se inscreve, compartilha esse vídeo nos grupos, no seu WhatsApp, no Facebook. Compartilha bastante, curte e comenta. Se você teve algum slides aqui, eu sei que tem, porque eu sei que vai te ajudar muito. Então, esse canal aqui é de terapia e transformação. Tem pessoas, sim, que têm conhecimento, tá? De onde tudo começou. Ah, foi na minha infância, não sei o quê. Outras não. O trauma, ele se instala, não é apenas ali na infância, tá? Começa também, às vezes, na adolescência, na infância e na gestação. Você nasceu onde você tinha que nascer. Quando o seu pai e a sua mãe se unem ali, foi por um propósito. Você não veio ali à toa. Não foi porque teu pai ou sua mãe não quis. Mas independente, tudo começa no início da vida. O seu trauma não começou apenas ali, quando você chegou ao mundo e você tinha ali por volta de 3 anos. O trauma começou quando você estava para vir ao mundo. Desde que quando a criança ela vem ao mundo, não é desejada, infelizmente já vem ali, a criança já fica programada ali. O feto, né, quando as pessoas dizem um feto, um embrião, as pessoas pensam que é apenas um feto, um embrião, não dão importância por aquilo ali. Mas aquilo tem importância, já tem sentimentos, já tem programações. Então o seu trauma, ele não começou ali, apenas ali quando você nasceu. Começou no início da vida, no início de tudo. Vamos supor assim, uma mãe e um pai que apenas curtiu a noite ali. Não estava planejado, essa criança ela não foi desejada, não foi planejada esse pai, essa mãe, daquela criança ter aquela criança. Então, automaticamente, o início da vida dessa pessoa foi que eu sou indesejada, eu não fui planejada. Ficou ali programado no inconsciente daquela pessoa que ela é indesejada, que ela não é planejada. E aí essa mulher vai contar pro cara que tá grávida, que foi ali apenas uma noite, e ela engravidou. E esse cara, o que ele faz? Ele rejeita a mãe, e o sentimento da mãe foi pra criança. Naquele exato momento programou. Então no caso, as pessoas vão dizer, ah, é um embrião, é um feto, não tem sentimento. Tem sentimentos sim. Desde quando a mãe ou o pai, eles não aceitam a criança, muitas das vezes também, vocês vão ver por aí, situações de pessoas que têm aquela dificuldade da identidade, de aceitar a sua sexualidade. O porquê? O pai e a mãe, muitas das vezes, não aceitam. O pai, às vezes, queria um menino e vê uma menina. E, às vezes, esse menino vai nascer com aquela rejeição tão profunda. Ele vai sentir a rejeição, a aberração, que ele não vai conseguir se aceitar. E, muitas das vezes, troca a sexualidade por conta disso, dessa dor. Muitas pessoas não falam sobre isso, mas é muito importante falar sobre isso. Por isso, eu achei esse tema super importante eu dizer aqui. Então, os maiores traumas não vai vir da infância, vai vir do início da vida. Um dos maiores traumas que eu conheço que uma pessoa teve, um paciente, no caso foi até uma mulher. Ela chegou pra mim e falou que ela se sentia muito rejeitada. Ela falou assim, eu não consigo mais ter amizades, mesmo ali eu tentei vencer essa dor, toda a amizade falava mal de mim, não sei o quê, eu não confio mais em ninguém. E às vezes eu tô no meio do social, eu tenho pavor, porque eu tenho medo de ir pro novo, eu tenho medo de trabalhar, eu tenho medo porque eu me sinto travada, porque eu tenho medo das pessoas me rejeitarem. E pesquisando ali sobre mais a história de vida dela, da infância, ela achava que era, no caso, só da infância, mas não foi da infância. Foi porque a mãe dela não planejou ela. Foi uma gravidez assim, pronto. O pai e a mãe não se cuidaram e ela veio. Então, ficou programado desde antes dela vir ao mundo. E ela já nasceu se sentindo rejeitada. E aí ela nasce nesse lado disfuncional de pai e mãe emocionalmente distante. Não adianta. Lembra que você tem o seu pai e sua mãe. Foi um pai e mãe presente. Não adianta ser só aquele presente ali físico. Tem que ser emocional.
Tem que ser emocional. E quando as pessoas não tomam consciência de que ela veio de um lar disfuncional e elas estão repetindo um padrão disfuncional dos pais dela, esse padrão vai se repetindo de geração em geração de pessoas com sentimento de rejeição e atraindo pessoas que vão rejeitar você. E aí essa pessoa que veio desse lar disfuncional atrai um parceiro indisponível conforme o pai dela foi, ela vai atrair um parceiro indisponível conforme o pai dela foi, e aí esse parceiro vai rejeitar a criança que está no ventre. Então por isso os traumas se instalam, é assim, vai passando de geração em geração, geração em geração, a dor, a rejeição, a dor e a rejeição, porque está programado no seu inconsciente. Essa é a importância da terapia do renascimento. Eu falo por mim também, eu tinha uma dor imensa do abandono e da rejeição, que eu projetava isso num parceiro. Então, quando eu entrava em um relacionamento, eu entrava na necessidade de ser vista e amada, para me provar para mim que eu era boa o suficiente. Mas como eu ia provar para mim que eu era boa o suficiente se aquela programação lá do início da vida já estava programado, era mais forte que eu, o padrão ancestral da minha família era mais forte que eu. Então, mesmo que você olhe no espelho e você fala assim, eu sou boa o suficiente, não vai adiantar, porque tá no seu inconsciente. Não vai adiantar você buscar no mundo externo a validação, o egocentrismo. O egocentrismo tem tomado as pessoas e as relações. A carência, principalmente. As pessoas pulam de relacionamento em relacionamento. Elas não conseguem ter elas mesmas, ter a sua própria companhia, enfrentar suas próprias dores. Elas precisam projetar isso numa outra pessoa. Elas precisam provar para o mundo, provar para o ex que é boa o suficiente. Você mendiga atenção, você mendiga amor, porque ficou programado que você não é o amor, que você é a rejeição. A rejeição de um pai, de uma mãe, dói na alma. E o ciclo se repete, entendeu? O porquê os traumas se instalam. Então, assim, gente, uma coisa também que eu falei também no meu story, foi ontem, do Insta. Pra você não me segue no Insta, já me segue lá. Eu cheguei a falar sobre uma situação com as crianças. Que tá acontecendo algo, que as crianças não estão podendo ser criança mais, porque tudo é um rótulo de que a criança tem isso. Se a criança se joga no chão, a criança... Por que os adultos podem expressar as emoções deles? O porquê o adulto pode falar, gritar um com o outro? O porquê eles podem fazer tudo e agora quando uma criança faz, é errado? A criança cria um rótulo de que ela tem o autismo, do que ela tem aquilo, que ela tem isso. O porquê a criança não pode expressar as emoções dela? O porquê não devemos respeitar as emoções de uma criança? Mas sabe por quê, gente? Porque crianças que foram silenciadas na infância, criticadas, envergonhadas e abandonadas, que não puderam expressar suas emoções, crescem adultos que não podem ouvir uma criança tendo liberdade. Você foi silenciada na infância e você escuta uma criança chorar, isso te incomoda? Foi porque você foi uma criança silenciada. Preste atenção nisso no seu dia a dia. Se você tem filho, se você tem sobrinho, preste atenção nisso. Se você vê uma criança no mercado fazendo pirraça porque a mãe falou não pra ela, não vou comprar esse salgadinho pra você. E a criança se joga no chão, birra, e você se sente incomodado com aquela criança. Você não consegue se colocar no lugar daquela criança. O porquê? Porque não conseguiram se colocar no seu lugar, não conseguiram ouvir as suas dores. Então, por isso, você não consegue se colocar no lugar de uma criança. E por isso, você não consegue ter empatia pela dor dessa criança. Entendeu? Então, repetem. Pais que foram pessoas agressivas, que agridem, que violam uma criança, essa criança vai crescer, ela vai violar os filhos ou outra criança, vai desrespeitar. Os traumas se instalam no início da vida. No início da vida, tudo que começa, fica lá. Ficou programado aquilo ali. Tudo que o pai e a mãe sentem, a criança sente. Você foi um susto quando seu pai e sua mãe descobriu que estava grávida de você? Então você vai se sentir um susto, você não vai querer incomodar ninguém. Tu vai falar, não, eu não vou incomodar ninguém, eu vou ter que ser boazinha pra agradar. Eu não vou mexer, porque se eu mexer na barriga da minha mãe, vai que minha mãe tira eu daqui, vai que... Então,
O ninho, o útero é o ninho, é o nosso primeiro lar. O nosso pai, nossa mãe foi o nosso primeiro parceiro. Então, me diz aqui nos comentários, como foi o seu primeiro ninho? Como foi? Como é a relação do seu pai e da sua mãe? Ninho é útero. Então, vou dar outra coisa aqui para poder ajudar você. O útero da nossa mãe, como eu falei, é nosso ninho. Nosso ninho. Se no início da vida lá, que eu tava na barriga da sua mamãe, do seu pai e tal, tu tava na barriga da sua mãe, né, ali, e você teve perda de líquidos. Perda de líquido é o quê? Líquido é dinheiro. Então ali no momento que tava na barriga da sua mãe, no início da vida, teve perda de líquidos. Ali você perde dinheiro, você perde coisas importantes na sua vida, porque líquido é dinheiro. Então ali estava na barriga da sua mãe teve perda de líquidos, foi uma gravidez de risco. Para você ir para o mundo é difícil, o dinheiro é difícil. Então nunca é sobre só ali na tua infância, nunca é sobre só ali na tua adolescência. Tem o início da vida, tem a sua ancestralidade. Você já veio carregando a bagagem da sua avó e da sua mãe. Quando a sua avó estava gestando a sua mãe, vem um pouco da sua avó na sua mãe. Então vem um pouco da sua avó na sua mãe em você. Então você tem um pouco da sua mãe e da sua avó. E dependendo da circunstância, da situação que ela passa, se repete. Outra situação que eu ouvi também, da pessoa que, no caso, todas as tias dela, as mulheres da família dela morriam com 50 anos. Então os traumas transgeracionais, eles se repetem, os padrões se repetem e vai se repetindo, até que uma pessoa desse clã toma consciência e fala: chega, eu não vou mais repetir esse sofrimento da minha ancestralidade na minha vida. Chega, eu não quero mais isso na minha vida. Chega. Você pode ser essa pessoa, você pode acabar com esse padrão, você pode acabar com tudo. A escolha é sua. E eu abri um workshop, tá? A criança que você foi um dia, que vão ser ali 3 horas comigo, 2 ou 3 horas, pra gente estar fazendo ali um desbloqueio emocional. Você vai entender ainda mais a fundo a raiz de tudo isso, apenas com preço simbólico, R$37. Com R$37, com esse desconto, porque ele tava por R$50, e eu abaixei para R$37 para os primeiros inscritos, como eu abri a vaga, então é só para os primeiros inscritos e é por tempo limitado. E comente aqui o que você achou, tá bom? Beijão e tchau, tchau.